e um tempo especial que nós já tivemos. Bem, eu louvo a Deus pela sua vida, você que está aqui nesse culto. Nós temos poucos minutos, o cronômetro já começou a contar. A Isa tem uma mão pesada, ela solta o cronômetro mesmo, ela não está nem aí. Agora ela fica sorrindo, né? Tá certo. Mas eu louvo a Deus pela sua vida, você que está aqui. Quem sabe você está vindo pela primeira vez, está nos visitando. Receba o nosso abraço, o nosso carinho. Louvamos a Deus pela sua vida. Tem gente que fazia muito tempo que eu não via na igreja, e eu estou vendo aqui. E olha o tamanho do meu sorriso, hein? Ó, aqui, ó. Que alegria ver vocês. Louvo a Deus. E eu quero dizer para você, meu irmão, que nesse exato momento, enquanto está acontecendo este culto, nós estamos tendo um acampamento de homens. Quem sabe você esteve participando no final de semana passada. Quem esteve no final de semana passada? Olha aí, ó, muitos. Foi uma bênção, sim ou não? Sim, foi uma bênção. E hoje não vai ser diferente. Não está sendo diferente, começou ontem. Hoje encerra agora após o almoço, 14 horas, pode ficar tranquila, irmã, que ele vai aparecer em casa. E ele vai aparecer diferente, em nome de Jesus, né? E eu quero também, mais uma vez, crente é fogo, crente gosta de orar por tudo, né? E eu quero convidar você, amado irmão que está aqui, nós vamos orar, para que realmente o propósito desse acampamento, não é apenas um tempo de comunhão, de divertimento, entretenimento, isso está lá dentro do pacote, dentro do escopo de tudo que está sendo feito. Mas o propósito maior é um tempo de proximidade com Deus. É um tempo de reflexão que a palavra de Deus produz através da ação do Espírito Santo na vida daqueles homens, para que eles possam ter uma paixão cada vez maior por Deus, pela presença do Senhor Jesus na vida deles. E eles possam voltar com este fogo, este amor, esta paixão por Deus cada vez maior, e eles possam realmente cumprir esse papel, esse propósito que foi dado a eles como sacerdote dos seus lares, né? Pai, eu oro nesse instante pelo acampamento que está acontecendo. Senhor, eu quero pedir que o Teu Espírito Santo já fez grandes obras, eu tenho certeza, já recebi testemunhos, Senhor Deus, de muitas bênçãos que já aconteceram naquele lugar, mas eu sei que o Senhor tem mais para fazer hoje. Então não deixa que ninguém saia de lá sem algo novo para a sua vida. Nós oramos para que estes homens tenham suas vidas transformadas em nome de Jesus, amém. E se você não foi na semana passada, e se você está aqui, quer dizer que você também não foi hoje, né? Meu pai faria assim, ó aqui para você, ó, né? Mas que você seja encorajado para que na próxima edição que nós teremos, você faça a sua inscrição e participe. É uma bênção, realmente não tem nada de especial, diferente, é ministração da palavra de Deus, mas o fato de sairmos deste ambiente, estarmos lá, isso nos conecta de uma forma impressionante mais com Deus, amém? E eu também não posso deixar de fazer a minha propaganda, porque afinal de contas, é o que conta, né? É a propaganda. Nós estamos, vê se a câmera pode dar um zoom aqui, os meninos que estão na sala, vai que vocês conseguem dar um zoom nesse papelzinho que está na minha mão, mas se não der, tudo bem, a amizade é a mesma. E eu quero dizer para vocês que, olha lá meus irmãos, ó a tecnologia, ó, que bênção, né? Nós estamos na campanha da leitura anual da Bíblia, e eu estou pedindo para que seja dado este zoom, de propósito, para que você possa saber o que é que eu estou falando. Você que está aí no mezanino, e às vezes tem um problema como eu, que precisa usar o óculos, né? E não está enxergando direito, agora a casa caiu, você está vendo direitinho, né? O nosso programa anual de leitura da Palavra de Deus. Se você não começou ainda, você pode com certeza, eu até estou vendo já, estou
estou lendo o seu pensamento e você está dizendo assim: ah, que pena que já começou. Ah, eu gostaria tanto, mas ano que vem eu começo. E eu vou dizer para você: comece hoje, ok? Hoje é dia 19, comece amanhã, dia 20. E você vai terminar dia 19 de abril de 2027. E vai ser bênção sobre a sua vida. Amém? É uma forma de você estar conectado com Deus, é todos os dias, é ter a oportunidade de fazer essa leitura. Por que eu estou segurando esse cartão? Porque nele você preenche a leitura, você gasta aí 15 minutinhos, 20 minutinhos do seu dia para se dedicar à leitura da palavra de Deus. Você pode fazer isso sozinho, você pode fazer isso com a sua esposa, com seus filhos, você pode enganjar todo mundo na sua casa, e especialmente nós estamos lendo o livro de Juízes, capítulo 1 e o capítulo 2, e estamos saboreando, olha o termo que eu vou usar para falar, estamos saboreando, degustando o livro de João, é maravilhoso. No livro de João já aprendemos que Jesus é a fonte da água viva, já aprendemos que Ele é a luz do mundo, no capítulo 8, já aprendemos e lemos que Ele é o pastor de ovelhas, que Ele é a porta, que Ele é o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas, tudo isso no capítulo 10, então eu te dei o spoiler hoje, desse capítulo, sinta-se encorajado, quem sabe você começou e já até parou, então agora você vai fazer assim, ó, o que passou, passou, não volta mais, ok? Isso até tem música com essa frase, né? Mas aí você vai, começa a partir de agora e não para. Tem faixa etária? Não, não tem. Então se tiver junior aqui dentro, se tiver teen, se tiver jovem, não importa. Ah, mas eu não estou conseguindo ler, tem áudio, irmão, da Bíblia que você pode ouvir, então não tem desculpa, amém? E é óbvio que falando de forma enganjada da leitura anual da Bíblia, durante a leitura eu fui surpreendido mais uma vez com a história de Moisés, e a palavra que Deus colocou no meu coração, no dia em que eu li, eu tenho uma testemunha ocular aqui comigo, que é a Fran. No dia em que eu li esse texto, o Senhor apertou meu coração, me fez assim, olha, ser cheio da glória dEle, eu senti a presença dEle, ler aquele texto, e eu disse, quando eu tiver uma oportunidade, eu quero falar sobre esse assunto, compartilhar a mesma alegria que invadiu o meu coração, eu quero compartilhar com a igreja, e quero que a igreja também sinta algo semelhante, e aprenda do Senhor, que eu não tenho nada para dar, aprenda do Senhor algo de especial. E eu estava lendo o primeiro capítulo do livro de Josué, eu vou pedir para a Isa, pode colocar já, Isa, olha aí, ó. Então essa imagem propositalmente foi preparada, ela tem um propósito aí de mostrar para você, falando um pouquinho sobre a trajetória de Moisés, que remete à pessoa de Cristo Jesus. Claro, sempre, tudo é para Ele, por Ele, com Ele, tudo remete ao Senhor Jesus. E como introdução, meus irmãos, eu quero dizer para você que a história de Moisés, ela é uma história magnífica. Ela é dividida em 3 etapas, em 3 fases distintas. Moisés viveu 120 anos, e durante esses anos de vida, nós podemos dividir, vamos dizer assim, 3 fases, e uma dessas fases, a primeira etapa da sua vida, ela começa a ser descrita lá no livro de Êxodo, no capítulo de número 2. O capítulo de número 1 tem um texto maravilhoso que diz que surgiu um faraó que nada sabia sobre José. E esse texto é o início de um período terrível que o povo de Israel passa a viver
dentro do Egito, sem a presença mais de José. Mas já no capítulo 2, nós temos uma preocupação muito grande. Nessa primeira etapa da vida de Moisés, nós temos uma preocupação muito grande com o faraó, porque ele observa um crescimento exagerado, um crescimento populacional do povo hebreu no meio dos egípcios, de forma desregulada, acelerada. Eles tinham uma facilidade muito grande de se multiplicar. E Faraó chama 2 parteiras hebreias, e eu anotei o nome delas aqui, Sifrá e Puá, e ele dá uma ordem para que todo o menino que nascesse hebreu, no momento do parto fosse morto, e elas deixassem apenas viver as meninas. E é óbvio que isso não aconteceu, e é óbvio que Deus tinha um propósito e um plano na vida daquele povo, e a parteira desobedeceu. As parteiras desobedeceram essa instrução, e dali nasceu Moisés. Essa história você sabe muito bem. Ele foi salvo pela sua irmã Miriam, que colocou ele num cesto, e colocou ele dentro das margens, junto à beira do rio Jordão, e do rio Nilo, e ficou lá no Nilo, ali esperando, até que, num dia, a filha de Faraó estava passeando, e ela avista este cesto, manda retirar, e nessa primeira fase de Moisés, tem um momento marcante que me chama muito a atenção, e esse texto está registrado no livro de Êxodo, claro, no capítulo de número 2, e no verso de número 6, que diz assim, no livro de Êxodo, deixa eu abrir aqui para você me acompanhar, é uma palavra muito linda. Êxodo no capítulo 2, no verso número 6, a Bíblia registra dizendo assim: ao abri-lo, viu o bebê chorando, e ficou com pena dele, e disse: este menino é dos hebreus. Eu estou lendo a versão NVI, que está aqui aparecendo na minha tela, mas algumas traduções diz que a filha do faraó teve compaixão, e essa compaixão que ela demonstrou, foi uma compaixão inserida em seu coração, propositalmente feita de forma sobrenatural por Deus. E a partir de um propósito de Deus, através da compaixão e da pena que ela teve daquele menino hebreu, sabe o que aconteceu? Um pouquinho mais à frente, o povo saiu do Egito através daquele menino, através da compaixão que foi implantada na vida daquela mulher. Essa é uma fase muito linda na vida de Moisés. E nessa primeira fase da vida de Moisés, ela se encerra num momento bastante turbulento. Moisés, ainda logo no capítulo de número 3, um pouquinho antes ainda, no capítulo de número 2, ele encontra um egípcio, e a Bíblia diz que ele estava espancando um hebreu. E ao ver essa situação, ele defende o hebreu, acaba assassinando o egípcio, esconde o egípcio na areia, e logo depois ele é obrigado a fugir. Com a fuga de Moisés do Egito para um outro lugar, encerra-se essa primeira fase da vida dele. E eu quero, nesta primeira fala minha, dizer para você que se este ato, se este fato não tivesse acontecido na vida de Moisés, ele não teria saído do Egito. Se Moisés, que já sabia que o povo hebreu era seus irmãos, faziam parte da sua família, ele já tinha esta informação, e se ele não se deixa levar pelaquela situação de injustiça, se ele não se deixa levar pela situação movida pelo temperamento e pelo impulso dele,
ele permaneceria no Egito. E ele não chegaria ao trono, ele não era um egípcio. Então ele não poderia alcançar a condição de Faraó, mas ficaria ali no limbo, entendeu? Todo dia, acordando tarde, sem ter o que fazer. Mas durante o período em que ele viveu nessa primeira fase da vida, ele se preparou muito, teve acesso aos melhores estudos, às melhores informações que o Egito tinha para dar a ele. Então ele foge e vai para o deserto de Midian. Essa é a segunda fase da vida de Moisés. Eu estou sendo rápido aqui nesta fala para chegar onde eu desejo, mas eu preciso dar esta introdução para que você entenda um pouquinho mais da pessoa de Moisés. Nessa segunda etapa da vida deste homem, ele tem um momento maravilhoso. Diferente desta primeira fase, ela na segunda, ele só se dá bem. Ele vai até Midian, conhece a sua esposa chamada Zípora, uma mulher muito linda, tem 2 filhos, Gerson e Eliezer. Ele tem um sogrão que era o sacerdote, o Jetro, ou também conhecido como Obabe, também conhecido como Reuel. Era só bênção, tranquilo. Chegava em casa, ele era, quem sabe, recebido pelo aroma do almoço, do jantar que a esposa já preparava, aquela vida tranquila. Como é que foi o seu dia, meu amor? Cuidei das ovelhas, fiz isso, fiz aquilo, arrumei o poço, consertei a varanda da casa, enfim. Até que no capítulo 3, num determinado momento, ele se depara com o episódio da sarça ardente. E a partir dali, nós temos praticamente o início da terceira e última fase da vida de Moisés. Moisés tem um chamado especial para libertar o povo de Israel. Moisés foi o libertador do povo de Israel. E vocês conhecem a história, eu não vou entrar no detalhe de como aconteceu Moisés perante a sarça e tudo aquilo que aconteceu. Esta fase foi uma fase muito marcante na vida dele. E eu procurei inclusive destacar, e eu quero dar o maior foco neste último período da vida de Moisés. E lá no livro do Êxodo, no capítulo 13, nós temos exatamente o momento em que o povo sai do Egito. Tudo aconteceu, as 10 pragas aconteceram, e Êxodo capítulo 13, o povo começa a marchar para fora do Egito, com uma liberação de Faraó, que foi um tempo difícil, e esta fase ela se encerra lá no livro de Deuteronômio. No livro de Deuteronômio, no capítulo de número 34, no verso de número 5, diz a palavra de Deus: Moisés, servo do Senhor, morreu ali em Moabe, como o Senhor dissera. Ali foi o final, onde de fato tudo acabou para Moisés. Mas eu quero destacar quantos feitos, meu irmão, Moisés realizou. Que loucura que foi a vida desse homem. Que exemplo. Olha, preste atenção. Eu escrevi aqui que ele foi protagonista quando Deus fez surgir, nesta terceira fase, as 10 pragas do Egito. Nesta terceira fase da sua vida, ele esteve presente em cada uma destas pragas. Nesta terceira fase, ele foi o que avisou ao povo para passar o sangue nos umbrais das portas de todo o hebreu, porque o anjo do Senhor passaria e todo aquele que tivesse com o sangue espargido nas portas, não seria atacado pelo anjo da morte. Ele foi protagonista porque ao sair do Egito, ele se depara com o Mar Vermelho e por obediência a Deus, atravessa o mar em terra seca.
Que loucura! Ele foi protagonista porque ele, com as suas mãos erguidas, venceu a primeira batalha que o povo de Deus teve logo ao sair, atravessando o Mar Vermelho, um povo rude chamado de Amalequita, se rebelaram contra os hebreus e lutaram contra os hebreus. E Moisés, enquanto mantinha suas mãos erguidas, o povo ganhava a luta. Josué, que estava no centro da batalha, tinha vitória. Quando Moisés abaixava as suas mãos, ele perdia a guerra. Seus dois irmãos, Ur e Arão, levantaram seus braços, e ele ficou com os braços erguidos, sentado sobre uma rocha, durante todo o dia, até que Josué, lá no campo de batalha, gritou: ganhamos, somos vitoriosos. E Deus diz que os amalequitas seriam riscados do mapa. Que homem, meus irmãos, que presenciou tudo isso, que feito extraordinário, não acham? Moisés viu de forma ocular, quando caiu do céu, lá no deserto, um maná para o povo comer. Uma comida que não tinha uma explicação, caía, simplesmente caía, e o povo comia, tinha um sabor, era agradável, sustentava o povo, e no outro dia caía de novo, eles não podiam guardar, e guardaram sim uma pequena porção, que foi colocada depois dentro da arca, da aliança. Moisés viu com os olhos que a terra havia de comer, quando desceu do céu, cordonizes que alimentavam o povo no deserto com carne. Além do maná, eles tinham carne de sobra no deserto. No deserto, Moisés viu isso. Moisés, com as suas mãos, preparou uma serpente de bronze, porque o povo estava sendo morto através de serpentes que entraram no meio do arraial do povo de Israel e estavam mordendo, picando e matando o povo. Moisés, com a sua condição, ele prepara uma serpente ali de bronze e ele levanta aquela serpente, remetendo à pessoa de Jesus, é óbvio. E todo aquele hebreu que olhasse para aquela serpente não morreria do veneno daquela serpente, das serpentes que estavam espalhadas em todo o acampamento de Israel. Moisés via que durante o dia ele levantava os olhos para o céu, ele via uma coluna de nuvem que trazia um conforto para o povo hebreu durante os 40 anos que eles atravessaram o deserto. Moisés via também que à noite havia uma coluna de fogo que iluminava todo o arraial do povo hebreu. Que coisa tremenda! Que experiências grandiosas que Moisés teve. Moisés recebeu de Deus as instruções marcantes que marcaram toda a vida do povo. Recebeu de Deus as 10 leis, os 10 mandamentos. Moisés recebeu de Deus também as instruções de detalhes de como deveria construir o tabernáculo, lugar destinado para a adoração e a oferta de sacrifício ao povo. Mas eu não estou falando de fazer de qualquer jeito, eu estou falando de detalhes, da cor do tecido, do que deveria ser bordado, do tamanho, da altura, do peso, do tipo da madeira, como que deveria fazer. Todos os detalhes Moisés recebeu, e a Bíblia diz enfaticamente que ele cumpriu tintim por tintim. Que homem foi Moisés! E Moisés foi aquele que recebeu também a
constatação de que o lugar onde eles iriam morar era maravilhoso. 12 espias foram enviados por ele, Josué e Calebe foram juntos, e ele pôde presenciar uma tentativa de boicote que o povo fez para tentar de continuar a entrar na terra prometida. 10 se levantaram e falaram: não dá, aquele lugar não é para nós. 2 falaram: vamos para o pé, parceiro, vai dar certo. Se Deus falou, está falado, aquele lugar será nosso. Josué e Calebe, ele viu tudo isso acontecendo. E por fim, o próprio Moisés é levado por Deus num alto monte, e de lá ele enxerga toda a terra prometida, e ele não pôde entrar, por causa das águas de Meribá, onde ele havia recebido uma instrução de falar para a rocha, e ele bate, e antes de bater ele ainda fala para o povo rebelde, e aquela ira mudou um pouco o procedimento que ele havia recebido, a instrução que ele havia recebido de Deus, e ele bate na rocha. E eu faço essa pequena introdução, para que você possa junto comigo, ter na sua mente, esclarecido quem foi Moisés. E é óbvio que eu finalizo essa fala, essa primeira introdução, quando eu digo para você o que está registrado no livro de Deuteronômio, que foi escrito por Moisés, mas não este último capítulo, pois ele já não estava mais vivo. No capítulo 34, a partir do verso 9, tem um fechamento de tudo aquilo que Moisés foi, de tudo aquilo que Moisés fez, de tudo aquilo que Moisés representou, e eu vou fazer questão de ler. E a Bíblia diz: ora, Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés tinha imposto sobre suas mãos sobre ele, de modo que os israelitas lhe obedeceram e fizeram o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. E agora preste bem atenção, escute: em Israel nunca mais se levantou profeta como Moisés, a quem o Senhor conheceu face a face, e fez todos aqueles sinais e maravilhas que o Senhor o tinha enviado para fazer no Egito, contra Faraó, contra os seus servos e contra toda a sua terra. Verso 12: pois ninguém jamais mostrou tamanho poder como Moisés, e nem executou os feitos temíveis que Moisés realizou aos olhos de todo Israel. Esse texto que Josué registra, ele fecha a escritura de Deuteronômio. Ele, de fato, ele está falando a mais pura verdade sobre Moisés. Esses últimos 3 versos não é, sem sombra de dúvida, nenhum tipo de puxa-saquismo. Não, ele viu tudo isso e, portanto, ele registra. Porém, todavia, entretanto e contudo, Moisés morre. E aí então Josué começa uma nova saga, ele começa a ter a responsabilidade, a incumbência de dar continuidade ao legado, à missão de Moisés, que é levar o povo até a terra prometida. E então o próprio escritor, o próprio Josué, inicia falando de Moisés. E aí ele começa dizendo assim, verso 1, Josué, capítulo 1, verso de número 1, e está escrito assim: depois que Moisés, o príncipe do Egito, depois que Moisés
o legislador, depois que Moisés, o primeiro juiz de Israel, depois que Moisés, o escritor dos 10 mandamentos, depois que Moisés, o único que viu Deus, e a sua glória passando de costas, preso nas fendas da rocha, é isso que o texto está escrito, meus irmãos? Não, está aqui, depois da morte de Moisés, servo do Senhor. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés. Então eu quero chamar a sua atenção nesta manhã e dizer a você: olha, perceba qual era a ótica, a visão que Josué teve acerca deste homem. Mesmo vendo todos esses feitos, mesmo vendo tudo o que ele havia realizado de forma sobrenatural, ele inicia o seu texto dizendo que Moisés foi servo do Senhor. E agora eu quero então entrar exatamente aonde eu gostaria que você prestasse atenção. Estes foram os olhos de Josué. Ele viu a vida toda de Moisés, que ele essencialmente percebeu que Moisés era servo. Não foram os atos feitos, não foram as realizações que ficaram registradas e que marcaram a identidade deste homem, mas sim foi a devoção dele por Deus. E quais são as características que nós encontramos no servo do Senhor? É onde eu quero chamar você a refletir, a fazer uma avaliação sobre a sua vida, a sua conduta. Algumas características que nós percebemos na vida do servo do Senhor. Primeiro, é aquele que ama a Deus sobre todas as coisas. Aquele que cumpre a palavra que o próprio Senhor Jesus nos deixou em Mateus 22, aonde perguntaram para Jesus: mestre, qual é o maior mandamento? E ele respondeu: o primeiro e maior mandamento é que nós devemos amar a Deus de todo o coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento, e o segundo, semelhante a este, é amar o seu próximo. Então, veja, meus irmãos, que a primeira característica que nós percebemos na vida de um servo de Deus, não são os seus feitos, mas é o amor que ele exprime por Deus. É a obediência que ele tem em cumprir este resumo que Deus nos deixa através da sua palavra em Mateus, falando sobre amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo. A segunda característica que nós percebemos de forma muito clara e evidente na vida de um servo de Deus, é aquele que ama e obedece a sua palavra. No livro de Tiago, e eu faço questão de abrir para você, a Isa pode me ajudar, Tiago 1:22, lá no finalzinho, provavelmente a Isa vai achar antes que eu, Tiago, capítulo 1, verso 22, Tiago ressalta sobre o amor que nós devemos ter pela palavra de Deus. Esse amor não é apenas amar por conhecer, mas Tiago diz: sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Aqui está
a demonstração de amor pela palavra. Não basta apenas conhecer, precisa viver. E esta é uma característica marcante e clara na vida de quem serve a Deus, daquele que é servo do Senhor. A terceira característica é aquele que se posiciona dentro da palavra de Deus mediante aos problemas. É aquele que não se deixa levar pelas ondas desta vida. Hoje a verdade é uma verdade que não é mais absoluta, ela passou a ser relativa. Aquilo que é verdade para mim não é verdade para você. Então aquele que é servo do Senhor tem como conduta de vida a palavra de Deus, e aquilo que a Bíblia diz, ele compreende como verdade. Aquilo que a Bíblia diz que é sim, para ele é sim. Aquilo que a Bíblia ensina que é não, para ele também é não. Esta é uma característica que nós vimos na vida de Moisés. E eu provo isso porque quando Moisés estava reunido com Deus, Josué no pé do monte, Deus diz assim: olha lá, o teu povo está fazendo coisa errada. O teu povo já esqueceu de mim, Moisés. E Moisés diz: capaz, sim, volta lá porque a coisa ficou feia. E quando ele desce do monte, encontra com Josué no pé do monte, e Josué, ao chegar no arraial, no acampamento, diz: Moisés, eu estou ouvindo barulhos, pelo jeito deve estar tendo guerra. E Moisés diz: não, o povo se deixou levar. Ou seja, meus irmãos, aquilo que era verdade, aquilo que eles já haviam aprendido sobre adorar a Deus, e ter o Senhor Deus como seu Senhor da sua vida, já não era mais verdade. O próprio irmão prepara um bezerro de ouro. Ou seja, a verdade absoluta já não era mais, passou a ser uma relativa. E o fim vocês sabem, todos tomaram um refresco de bezerro batido no liquidificador, os que se envolveram com isso. Então, estas são características que nós conseguimos perceber naqueles que nós destacamos e encontramos como servo do Senhor. E aí então eu passo para uma questão, onde eu faço alguns questionamentos nesta manhã. Meu tempo já praticamente acabou, mas eu preciso dizer a você, como você é visto. Josué tinha um olhar especial sobre a pessoa de Moisés. E aí agora eu viro o bico do barco para você e te pergunto, como você é visto? Por isso que a Isa vai voltar a imagem aqui de novo, por favor, Isa. E nessa imagem tem uma frase importante que diz: no final, não é o que você fez, mas a quem você serviu. Como você é visto? Qual é a sua identidade? Como é que você é conhecido? Diante dos seus familiares, diante das outras pessoas, o que é que define você hoje? Seus feitos? A nossa identidade, meus irmãos, não pode, ó meu dedo, não pode ser firmada através do nosso berço. Fulano, filho de Ciclano, como foi no caso de Moisés. Lá no começo ele era Moisés, o filho da filha de Faraó. Mas ele perdeu esse título, passou a ser Moisés, o servo de Deus. A sua identidade não pode ser firmada pelo seu nome. Eu pertenço à família dos Berdinazzi. Aí agora mexi, né? Eu sou um Medzenga. Muitos vão lembrar, né? Só os mais experientes.
Não pode, a sua identidade não está associada ao seu nome, pertencente à família tal. A sua identidade não pode estar firmada no seu conhecimento. Moisés ficou durante a primeira fase da sua vida no Egito, tendo contato com tudo que tinha de melhor. Toda a tecnologia, todo o conhecimento, toda a ciência disponível naquele reinado que construiu pirâmides, meus irmãos. Mas ele deixou de lado. Josué reconhece ele no capítulo 1, dizendo: depois da morte de Moisés, servo do Senhor. Então não é o conhecimento que vai marcar a sua identidade, não são conquistas. Eu fui, eu fiz, eu era, eu estive. Nada do que Moisés fez foi transcrito no livro de Josué. Em momento algum, Josué registra: pois é, eu vou dar continuidade a partir de agora, onde Moisés, aquele que fez uma serpente. Não, ele não se refere a Moisés desta forma. Ele se refere sempre a servo do Senhor. E esta é a reflexão que nós precisamos fazer nesse tempo. Como você é visto? E aí eu vou finalizar dando a você algumas características importantes que precisam constar na formação da sua identidade, baseada, claro, na pessoa de Jesus, quando Ele mesmo deixa para nós, no livro de Mateus, no capítulo 5, as bem-aventuranças, Ele diz assim: olha, sabe de uma coisa boa? Se você quer ser servo do Senhor, então começa comigo, olha, seja humilde de espírito, aquele que permite que Ele cresça e que nós diminuamos. João 3,30. Tem mais uma característica importante na sua identidade: ser aquele que chora, aquele que busca pelo arrependimento, aquele que busca pelo renovo. Uma outra característica importante para aparecer na sua identidade: aquele que é manso, que tem brandura, gentileza de espírito. Essa característica sua não mostrará que você é fraco, que você é bonzinho, que você é bom. Mostrará que você consegue controlar a sua força. Uma outra característica baseada nesse texto de Mateus capítulo 5, que você precisa sair por esta porta carregando na sua identidade, é que você precisa ser aquele que se apresenta como limpos e puros de coração. É aquela identidade que está livre da corrupção, que é produzida pelo pecado, da falsidade, da culpa. Uma outra característica para ter na sua identidade é que você precisa ser aquele que é pacificador. É uma identidade que vai além de evitar conflitos, mas que constantemente busca pela harmonia entre as pessoas, entre o seu ambiente de convívio. Uma outra característica para você anotar na sua identidade é que você, mesmo sendo aquele que é perseguido, sua identidade é forjada com essa característica de Cristo, parecido com Cristo, que te faz posicionado, e nada tirará você do foco com as coisas do céu, e sim o que a Bíblia diz será lido por você e não vice-versa. Até mesmo se acontecer algo difícil, você permanecerá firme. E por fim, ser aquele que mesmo mediante a injúria ou algum tipo de insulto, permanecerá firme com a sua identidade firmada em Cristo Jesus. Reflita comigo. Se alguém descrevesse você em uma frase, qual seria?
Comece hoje, permitindo que você seja visto através de uma visão diferente. Olha o prisma que Josué usou para enxergar Moisés. Comece hoje a forjar sua identidade em Cristo Jesus. Ele precisa ser o seu Senhor e o seu Salvador. E é claro, a Bíblia traz para nós, Filipenses, no capítulo 2, no verso de número 7, todo esse capítulo de número 2 de Filipenses, mas no capítulo 6 eu quero ler. Não, mas eu quero ler um pouquinho antes. Tudo é lindo aqui, meu Deus, maravilhoso. Oh, Jesus. Mas eu vou ler a partir do 5. Aleluia. Seja a sua atitude de você a mesma de Cristo Jesus. Amém? Que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que deveria apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado de forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Eu vou pedir para a banda subir, o tempo já acabou, mas eu quero dizer a você, nesta palavra que Deus tocou o meu coração, como fazer isso, como ter uma postura diferente, e ter uma identidade forjada em Cristo Jesus. Em primeiro lugar, Ele precisa ser o seu Senhor, Ele precisa ser o seu Salvador, Ele precisa te conduzir em todas as suas áreas, em todos os seus caminhos, em todos os seus momentos. Ele precisa estar à frente em todas as situações, em todas as circunstâncias. Nenhum canto escuro, agora está na moda, né? Nós estamos falando do lado escuro da lua. Agora, nesses dias atrás, nós tivemos a oportunidade de ver o homem chegando desse lado escuro da lua. Mas o teu coração não pode ter esse lado escuro. O seu coração tem que ser totalmente disponível ao Senhor Jesus. Nós vamos louvar ao Senhor Jesus enquanto o Espírito Santo de Deus vai agir na sua mente, fazendo com que você possa refletir e tomar uma decisão melhor hoje.